Bem-vindo ao canal RG Tutorial. Hoje eu vou continuar o curso de desenho e vou mostrar para você como você vai fazer um esboço de um desenho. Então eu vou mostrar usando essa imagem da maçã. Ela é uma imagem tradicional de uma maçã, né? Só para a gente entender a lógica do desenho. Então, por exemplo, se você vai criar uma maçã, você sabe que ela é quase redonda. Mas ali, se você perceber bem o desenho da maçã, ela não é tão redonda, né? Ela praticamente ela tem uma base e uma parte de cima. Ela não é redonda, ela é praticamente um cubo. Então, para você pensar nessa lógica e você vai criar um desenho, a primeira coisa que você vai fazer é ou você vai fazer um círculo, né? Você pode, por exemplo, fazer ele maior, visualizar. Tá? Você pode criar um círculo. Não se preocupa em errar o círculo. Você vai fazer o máximo que você puder para tomar a forma de um círculo. Né? Então você sabe que ela tem uma base, né? A base dela está no chão, né? Não seria uma superfície. Então você vai pensar assim: ela está numa base da superfície, a gente vai fazer uma superfície. Mesmo que ela não seja uma superfície, vai ter uma perspectiva, no caso, seria um cubo, né? A gente tem que pensar que esse objeto, na verdade, ele é um cubo. Ele não é um objeto circular, totalmente circular. Ele é praticamente um cubo. Então, como é que você pensa? Como é que você vai chegar à conclusão de como esse objeto é? Você não tem nenhuma informação, mas é possível ver essa informação no desenho. Então, você vai notar que a parte de cima da, da maçã, ela é, onde tem o cabinho ali, o cabo tá aqui, tá vendo? Você sabe que e tem uma entrada e o cabo fica dentro desse buraco aqui. E a mesma coisa aqui embaixo, existe essa praticamente esse mesmo tamanho aqui, ó, eu vou até desenhar ele aqui, vou apagar que eu tinha. Então ela vai ter praticamente a mesma distância daqui para cá, né? Porque ela tem um volume, né? Então o volume dela ultrapassa esse espaço aqui, mais ou menos como o volume de cima. E na verdade, se eu cortar um tequinho aqui da parte de cima, a gente vai ter mais ou menos o mesmo tamanho daqui até aqui. Entendeu? A mesma coisa, o mesmo tamanho daqui até aqui. Então eu vou usar um lápis mais forte para mostrar. Então, eu vou fazer só um esboço aqui, ó, mais ou menos do que seria esse cubo, né? Então, seria um cubo, digamos assim. E ele tem uma perspectiva, pode fazer uma perspectiva que é uma perspectiva bem próxima. Eu uso geralmente, vou fazer esse tipo de perspectiva aqui, que é mais comum. Porque é uma perspectiva frontal, né? Então, por exemplo, o objeto está aqui e ela é praticamente um cubo, né? Então, quando você observa o objeto, ele não tem essas formas que acho que eu estou criando aqui, né? Mas na verdade, quando você pensa em desenhar, você tem que começar exatamente por esse tipo de esboço. Então, por exemplo, se você vai fazer um objeto em cima de uma mesa, né, ele é um círculo, um objeto, uma bola, por exemplo. Né, ele vai ter uma perspectiva, ele vai ter uma perspectiva,
Eu não estou pensando em termos de perspectiva, tá? Eu estou mostrando para você como é que você vai fazer o esboço. Depois nós vamos entrar nesse problema de perspectiva. Mas eu vou te mostrar mais ou menos como funciona o esboço. Então, por exemplo, eu quero fazer um círculo aqui dentro. Eu quero fazer um objeto circular aqui dentro. Então, como expliquei para você, o que seria o centro da esfera vai ser exatamente nesse espaço aqui. Ó. Então a gente vai fazer, eu vou fazer tipo esfera aqui dentro, que seria a sua bola. E, por exemplo, você com esse desenho aqui você já pode até fazer a sombra do objeto. Né? Você pode fazer um tipo de uma sombra do objeto. Então ele se transforma de um cubo, ele se transforma em um objeto circular. Então eu só estou mostrando para você a ideia por trás do esboço, tá? Então você vê como é importante o esboço. O esboço ele vai dar todo o desenho que você quer através da imagem de um cubo. Então todo objeto que você for fazer, mesmo ele sendo um círculo, qualquer tipo de objeto, por exemplo, até vou fazer um desenho aqui de um crânio, certo? Da cabeça do ser humano, usando esse recurso do círculo. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um crânio. Posso criar um crânio a partir do quadrado aqui, um cubo. Né? Vou dividir o cubo em duas partes. A cabeça mais ou menos seria 2 cubos. Então você pode criar através do cubo, você pode criar formas geométricas. Então, por exemplo, você pode fazer um rosto de baixo para cima. Eu vou usar 2 cubos aqui, ó. E você vai fazer o rosto aqui, certo? Então você, através do cubo, você pode criar todos os objetos qualquer tipo de objeto. Você pode criar por exemplo, colocar um exemplo aqui diferente do que seria um crânio, tá? Eu posso fazer uma garrafa, por exemplo, ela começaria aqui em cima, ela desceria até aqui e teria esse volume aqui, ó. Então, por exemplo, se você pensar bem, todo objeto você pode construir usando um esboço usando o cubo, né? Perspectiva. Eu não quero entrar no tema da perspectiva agora, mas eu quero mostrar para você que todo objeto você pode usar você pode criar usando o cubo. Então, aí depois a gente pode definir essa maçã, por exemplo. Eu posso, eu vou usar o lápis azul mesmo para fazer a maçã. Aí eu posso deformar essa maçã, posso, por exemplo, colocar ela mais, por exemplo, faz conta que ela esteja mais, não seja tão reta, não seja tão curva. E aqui ela, por exemplo, ela pode ter uns gomos, ó, pode fazer os gomos. E aqui em cima a mesma coisa, ó, você pode entrar dentro aqui para fazer a parte interna do que seria a maçã. Aqui você pode, por exemplo, você pode colocar uns gominhos assim, ó, né, para poder dar mais volume nela, né? E aqui vai o cabinho dela, certo? Então, a gente fez uma maçã usando um cubo,
Então, qual é o segredo do desenho em si? O desenho, a gente pode fazer um esboço. Esse esboço você vai usar ele, você vai usar um cubo para você fazer esse esboço. E no final você vai definir a estrutura, né, desse objeto. Então, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro que ele vai seguir essa estrutura desse objeto, entendeu? Então você pode fazer o cabinho também, ó. Você pode fazer o cabinho virado ao contrário. Você pode colocar mais essa parte descer mais, essa subir mais. Você pode fazer a maçã amassada aqui. Você pode também colocar mais goma aqui embaixo. Então aí você só vai trabalhar o brilho, por exemplo, você vai trabalhar todo o brilho da maçã. É mais ou menos isso que eu quero deixar para você entender, que o desenho necessariamente ele não é uma forma, como é que eu vou explicar assim para você, não é uma forma redonda. Todos os objetos eles existem em cubos. Então, por exemplo, você pode trabalhar, por exemplo, fazer uma garrafa, fazer um crânio usando os cubos. Então, por exemplo, a gente pode usar a perspectiva, né? Depois, a gente não vou entrar agora no mérito da perspectiva, mas se você, com o tempo, você vai começar a definir a sua ideia na sua mente, o objeto como se fosse um cubo. Então, sempre quando você for desenhar, você vai pensar nessa possibilidade. Depois você pode achatar, reduzir o tamanho. Por exemplo, você pode colocar textura no objeto. Por exemplo, esse objeto ele vai ter uma. Se você quiser colocar uma textura, ele vai ser sempre circular. Ó, né? Pode perceber que você pode fazer qualquer tipo de objeto. Pode fazer até um tomate, um objeto qualquer, uma cebola ou qualquer outro tipo de objeto, usando esse recurso do cubo. Então, eu geralmente, sempre quando você for tratar, por exemplo, um objeto que ele está frontal para você, você está vendo ele de frente, ele vai usar geralmente o cubo, tá? Então você pode trabalhar ele como um quadrado. Você inicia o esboço como um quadrado e depois você joga a perspectiva nele, tá? Para você. Mas quanto é que aqui a perspectiva dele vai chegar aqui, ó. Ele está indo para aquele ponto ali. Então você pode puxar a perspectiva para aquele ponto e você vai criar a perspectiva do seu frontal, né? Do seu objeto frontal. Então, geralmente, é esse tipo de perspectiva, né? Que quando você faz um objeto de frente, e qualquer tipo de objeto que você for fazer e ele esteja frontal para você, como no caso essa maçã, você pode usar esse processo, que é o cubo. E pode usar também essa ideia de fazer o cubo assim. Porque, na verdade, quando a pessoa desenha, a primeira coisa que ela vai fazer o desenho, ela pensa na forma. Só na forma, ela só pensa na forma. Ela não pensa em que o desenho tem uma dimensão. Então, aqui nesse caso, ele tem uma dimensão, tá? O objeto ele tem uma dimensão. Ele tem um espaço daqui até aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar ele tem um espaço daqui até aqui, tá? Ele tem um espaço, ó, tá vendo? E aqui, entendeu? E a mesma coisa daqui também, ó. Mesmo que você não tá vendo a parte de baixo dele aqui, ele tem um espaço. Por exemplo, ele tem um espaço que vai daqui até aqui. Ele tem um volume. Então, por isso que a gente chama de volume. Então, por exemplo, nesse vídeo, eu quero mostrar para você que a importância do volume, né? Volume, importância do volume. E dois, todos os objetos podem ser tratados como cubos. Todos. Qualquer objeto. Círculo,
quadrado, qualquer objeto você pode trabalhar como cubos. Até, por exemplo, se você quiser fazer um fio, por exemplo, um objeto, eu vou fazer assim, simples aqui. Você quer fazer um objeto fio, por exemplo, e você quer dar volume nele, então, por exemplo, você pode criar usando um cubo. Por exemplo, eu vou colocar. Por exemplo, você faz um objeto fio, corda, qualquer coisa assim. Você pode usar o cubo. O cubo sempre vai resolver esses problemas, né? Você pode até, por exemplo, pode criar qualquer tipo de objeto que um livro, por exemplo, livro tem tem essa forma, você pode usar o cubo. E assim por diante, qualquer tipo de objeto que você for trabalhar, pensa em cubos. Sempre em cubos. E se você for pensar em circular, em um objeto circular, é mais difícil de você fazer a perspectiva. Por exemplo, aqui, ó, faz conta que esse círculo que eu criei aqui. Quero fazer uma coisa. Eu quero fazer um rosto humano aqui, virar olhando para a direita ou mesmo olhando para a esquerda. Você sempre tem que pensar em termos de cubo. Sempre tem que pensar em termos de cubo. Porque, na verdade, é um volume. Então, você está criando um volume. Então, o volume é muito importante no desenho. Então, sempre quando você for pensar em desenho, mesmo que seja um desenho simples, qualquer coisa que você vai fazer, pensa no cubo primeiro e depois você tenta adaptar o seu objeto à curva nesse objeto. Adapta a curva nesse objeto. Então, nesse vídeo eu não falei sobre proporção, não falei sobre perspectiva, mas a gente vai falar nos próximos vídeos. Eu quero mostrar para você relacionamento com proporção. Eu não me preocupei com proporção aqui. Eu só me preocupei em mostrar para você o lado como a gente pode fazer um esboço usando cubos. Então, a maior parte dos profissionais, qualquer tipo de profissional que trabalha com desenho, ele usa esse processo aqui. Ele usa o cubo como base para ele criar qualquer objeto. Você pode criar o que você quiser dentro do cubo. Né? Dentro do cubo, dentro de um objeto que tenha volume. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou explicar sobre esboço também e alguma coisa de proporção e assim por diante. Proporção humana, proporção de objetos, um com relação com o outro. Então, acho que para você fazer o seu teste, faça uma maçã, pega uma maçã, né, a imagem de uma maçã, ou mesmo você observando aquela maçã, uma imagem, por exemplo, igual essa imagem que eu coloquei aqui, mas você pode usar outros objetos. Faça uns exercícios fazendo um objeto, por exemplo, uma foto de alguma coisa, de uma banana, de um coco, de uma maçã, objetos, ou mesmo objetos, né? Se você quiser fazer. Eu acho que é melhor você começar com frutas, porque frutas são mais fáceis de fazer, você tem você reconhece muito mais fácil, né, essa a fruta e ela pode te ajudar. Então você pode pegar, você pode até começar fazendo essa maçã e tenta usar esse processo que eu fiz. Use esse processo, crie o cubo primeiro, faça o esboço, use tudo que você aprendeu. É claro, você vai ter sempre continuando a fazer os treinos, né, o crescimento
e os desenhos de reto e curvo. Então, nesse vídeo eu quis mostrar para você a relação entre volume e o esboço e a relação com cubos. Então, por exemplo, todos os cubos, se você for fazer um cubo hoje, um objeto que tenha... Então, qualquer objeto que você for fazer, pense nessa ideia. Eles são sempre cubos, né? Então, esse é o objetivo do volume. Por isso que quando você vai criar alguma coisa, você não usa... É importante você entender que o volume está relacionado ao cubo. Então, todo objeto ele tem essa relação, vamos dizer, com um cubo. Então, qualquer imagem líquida, por exemplo, você vai ver um líquido, uma caixa d'água, um objeto quadrado e assim por diante, ele, mesmo redondo, um balde, por exemplo, ele tem um volume, tá? E esse volume é importantíssimo você usar no desenho. E para você adaptar o desenho, né, essa imagem que você quer fazer, você tem que sempre pensar em cubos. Então, essa é a ideia principal. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e até mais.